Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Richard Holanda e esse é o Resenha Cop, o videocast oficial do sistema OCBRJ. Aqui, o cooperativismo é sempre debate, sempre com histórias incríveis em que o cooperativismo está sempre envolvido. E para começarmos o episódio de hoje, aqui vai uma perguntinha para você. Você já se inscreveu no canal do YouTube do Sistema OCBRJ ou já seguiu o Resenha Cop no Spotify? Ainda não? Por favor, se ainda não fez, faça. Porque se inscrevendo e seguindo a gente, cada vez mais pessoas vão saber sobre o cooperativismo. E para começarmos o nosso episódio, primeiramente eu agradeço a nossa parceira de bancada, Júlia Cruz. Muito obrigado, Júlia. Obrigada a você, Richard. E na conversa de hoje, vamos falar sobre comunicação e cooperativas. Afinal, estamos no Ano Internacional das Cooperativas. E na conversa de hoje, vamos conversar com Samara Araújo. Ela é gerente de comunicação do Sistema OCB, com mais de 15 anos de experiência e com passagens por empresas como Coca-Cola, Unimed, Natura e tantas outras. Samara, primeiramente, muito obrigado pela sua participação. Estamos chegando na reta final do Ano Internacional das Cooperativas. Estamos aí nos últimos meses do ano. Eu queria saber de você, já nesse todo esse período, qual a análise que você faz do trabalho de comunicação, não somente das unidades estaduais, da unidade nacional, das unidades estaduais, mas também das cooperativas para toda a sociedade relativa ao Ano Internacional. Muito obrigada, pergunta bem importante mesmo. O que a gente tem visto é realmente uma valorização da área de comunicação, de marketing, pelas cooperativas, e isso é importante porque é visualizar essa área como ferramenta estratégica de negócio para as cooperativas. Então, o que a gente pôde perceber é que no 15º CBC e no 14º também foi que comunicação foi um pilar. Foram estabelecidas diretrizes estratégicas para fortalecer a comunicação das cooperativas. Então, nos 2 últimos congressos, a gente teve esse fortalecimento do tema. E esse ano tivemos a Semana de Competitividade voltada para a comunicação e marketing, o que comprova esse interesse e essa valorização dessa área. E a gente fica muito feliz porque a gente vem vendo esse reconhecimento da nossa atuação e a importância disso para o negócio das cooperativas. Sim, exatamente. Você citou o Somos Coop na Estrada, né? Que é um modelo, né? Um programa que traz histórias reais, que humaniza um pouco o cooperativismo, né? Ele sai da mensagem na teoria e traz para a realidade, né? E essa forma de humanizar a mensagem, você acha que é uma estratégia boa para a gente espalhar a mensagem do cooperativismo? Ai, com certeza, até porque o cooperativismo ele é feito de gente. E quando a gente escolhe, né, utilizar da estratégia, né, de storytelling para conseguir ilustrar, explicar o cooperativismo, ele facilita muito o entendimento. Primeiro porque quando a gente escolhe trabalhar ali com histórias, a gente faz uma conexão com a oralidade, né? Todo mundo gosta de entender e aprender novas coisas de uma forma mais simples. E quando a gente conta a história, a gente simplifica um pouco a nossa narrativa. A gente consegue, por exemplo, contar histórias e temas complexos por meio de uma narrativa mais direta, humana. E aí também a gente promove conexão emocional. Quando a gente conta a história, você consegue se colocar no lugar de quem está ali sendo retratado. Então, o storytelling ele também promove essa conexão emocional de quem está assistindo com quem está sendo retratado ali na tela. Então, é um modelo muito forte e especial, por isso a gente escolheu ele para trabalhar ali dentro do Somos Coop na Estrada. E Samara, uma coisa, assim, eu já estou no meio cooperativista desde 2013 e sempre que a gente fala em comunicação, né, a comunicação era sempre vista como uma coisa à parte. Mas com o passar dos anos, e acredito que a pandemia tenha facilitado muito essa aceleração, a comunicação passou a estar em evidência, né? Cada vez mais dirigentes, o sistema, os dirigentes das cooperativas estão passando a olhar a comunicação com outros olhos. Como que você tem visto isso? E, aliás, até o 15º CBC, que foi realizado em 2024, teve a comunicação como um dos pontos-chave, né,
no texto final. Como é que você tem percebido junto aos dirigentes essa mudança de pensamento, essa mudança de chave de que a comunicação pode ser além de uma comunicação somente institucional, mas de um reconhecimento, de fazer com que a sociedade pertença a cooperativa, que as regiões, né, os locais tenham um pertencimento à cooperativa? Richard, é muito importante a gente ver essa valorização da comunicação dentro do ecossistema cooperativo, porque de fato comunicação e marketing são estratégias de negócio. Com a comunicação que a gente constrói reputação, dá visibilidade, divulga, vai para além, né, da comunicação, só a comunicação institucional. A comunicação institucional ela é fundamental, ela é importante, mas ela sempre foi muito valorizada dentro das cooperativas. O que a gente tem visto é que, para além da comunicação institucional, nos últimos anos, a gente tem visto um interesse maior das cooperativas em abrirem os horizontes para o marketing, para as redes sociais, para o ambiente digital. Isso é fundamental, porque o mercado está cada vez mais competitivo e as cooperativas atuam nesse mercado. Então, essa valorização ela é diretamente proporcional à necessidade mesmo das cooperativas se colocarem nesse mercado competitivo. Então, você mencionou que foi uma temática importante no 15º CBC, foi um dos temas debatidos, diretrizes foram priorizadas dentro do CBC, e esse ano a Semana de Competitividade, que é um evento que a gente faz anualmente, trazendo representantes de cooperativas aqui para Brasília, para participarem conosco de um evento que é voltado para fortalecer a competitividade das cooperativas no mercado. Esse ano, pela primeira vez, a gente teve uma temática dentro do evento, e esse ano trouxemos comunicadores de cooperativas de todo o Brasil. Então, isso também é um reflexo dessa valorização dos profissionais de comunicação dentro do universo cooperativista. E eu fico bem feliz de ver que a gente tem avançado aí nesse sentido. Acho que todo mundo ganha, e as cooperativas principalmente. Com certeza, eu estive lá na Semana de Competitividade, junto com mais de 30 representantes de cooperativas aqui do Rio de Janeiro. Posso afirmar que realmente foram 3 dias transformadores, imersão na comunicação cooperativista de uma forma que eu nunca vivenciei antes. E uma das palestras que a gente teve lá, né, foi com a Fabiola Nader, a gerente geral, né, do sistema OCB, e ela falou sobre o movimento Somos Coop, né, e a importância do movimento Somos Coop para ali mais de 800 pessoas que estão todos os dias na comunicação cooperativista. O movimento Somos Coop, né, foi criado em 2019? Não, o movimento Somos Coop já começou lá em 2018, e aí, com o passar da pandemia, veio se desenvolvendo, foi se transformando. E de lá para cá, né, Samara, qual você diria que foram os maiores aprendizados de comunicação desde o lançamento da campanha Somos Coop? É isso mesmo, tá, Richard? A gente lançou o movimento Somos Coop no finalzinho de 2017, 2018, que ele foi para a rua mesmo, assim, que deu visibilidade. E a primeira campanha aconteceu em 2020. Então, por quê? Né? Lançamos ali, foi para a rua no início de 2018 e a primeira campanha em 2020, porque a lógica do funcionamento do Somos Coop é realmente um movimento, né? Não é só uma campanha. E para que um movimento ele ganhe força, ele precisa ter pessoas que acreditam nesse movimento e que levem a sua mensagem. E quando a gente fala, né, dos grandes aprendizados do que tivemos aí ao longo dos anos com o Somos Coop, é que ele não é um movimento que ele fala só para fora, ele não é só uma campanha que divulga o cooperativismo para fora. Ele nasceu com esse propósito, mas ele também nasceu com o propósito de despertar o orgulho em quem faz parte. Então, um grande aprendizado que a gente teve, você pediu para ilustrar um grande aprendizado aí com o Somos Coop, é de que sozinho, ou seja, só o sistema, ele não faria o que o Somos Coop é hoje. A gente não teria condições de levar o Somos Coop tão longe. A gente só consegue avançar
e fortalecer o movimento quando as cooperativas vêm junto conosco. Então, o aprendizado que a gente tem constantemente é de que o movimento, ele se alimenta, ele se fortalece com as cooperativas, com as pessoas que acreditam no cooperativismo. Então, esse é o grande aprendizado. Quanto mais gente e mais cooperativas estiverem conosco no movimento, mais forte ele é, mais a gente consegue impactar a sociedade e levar conhecimento e reconhecimento para o cooperativismo. Perfeito. E até falando sobre o movimento Somos Coop, temos também o carimbo Somos Coop. A gente hoje, né, no dia que a gente está gravando esse episódio, a gente colocou nos nossos stories um questionário, uma pergunta e resposta, né, para as pessoas que nos seguem. E a Sabrina, de Campo dos Goitacazes, ela tem uma seguinte dúvida sobre o carimbo Somos Coop. Ela é de uma cooperativa que não tem um produto específico, não é um produto que se coloque no mercado. Como é que ela pode colocar o carimbo Somos Coop? Pode utilizar o carimbo Somos Coop? Eu até sei, mas eu vou deixar para você responder a ela essa dúvida. O primeiro uso, né, que as pessoas têm em mente do carimbo é realmente colocar no produto, né? Então é uma embalagem de um leite, no frasco de um produto. O que inicialmente as pessoas têm de imediato, né, como aplicar o carimbo. Mas tem inúmeras formas de aplicar o carimbo. A gente já viu aqui uso, né, em fachada, uniformes, no site das cooperativas. Inclusive, só Samara, a gente usa o Somos Coop no nosso uniforme do Sistema OCB também. Isso, então assim, em qualquer ponto de contato que a cooperativa tiver interesse de colocar o carimbo, então se é uma cooperativa que faz atendimento ao público, pode estar no uniforme. Se é uma cooperativa que tem um ponto de atendimento e tem uma fachada e pode colocar ali o carimbo, ou se a atuação da cooperativa é totalmente digital, isso pode estar no site, pode estar nas postagens nas redes sociais. Então, realmente, quando a gente pensa em canais de comunicação, a cooperativa pode avaliar ali o melhor formato frente aos canais que ela tem disponíveis ali e fazer essa escolha. Então, dentro do nosso site, a gente tem ali também alguns exemplos e a gente fica aqui também à disposição, caso apareçam novos usos que a gente ainda não tem identificado, para poder avaliar se funciona ou não funciona, mas é bem flexível. Assim, o resumo de tudo isso é que é bem flexível, dá para utilizar o carimbo das mais variadas formas, nos mais variados canais. Não, inclusive tem umas cooperativas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que utilizam a marca do Somos Coop na frota de táxi, frota de cooperativa de eletrificação rural, tem a sua frota, ela tem o carimbo Somos Coop, cooperativas agropecuárias que também tem o carimbo Somos Coop, não somente nos produtos, mas também nos veículos, né, que elas possuem. Então é uma gama muito grande. Então, Sabrina, tua pergunta foi respondida, tá bom, Júlia? E ainda falando, né, sobre a campanha Somos Coop, eu lembro que teve ano que teve jingles, né, com diferentes... Exatamente. Teve piseiro, sertanejo... Bora cooperar. E aí também, né, esse ano teve bastante celebridades, né, personalidades da mídia, tivemos a Glória Pires, o Carlinhos Brau, né, tudo isso para fazer essa campanha nas redes sociais. Então, a minha pergunta, Samara, é como adaptar a campanha para dialogar com diferentes públicos, pensando que o Brasil é um país continental, né? Diferentes regiões e cada um com suas características. Excelente pergunta. Nas nossas estratégias aqui de comunicação, sempre antes da gente desenvolver, criar a campanha que vai no ar para o próximo ano, a gente se utiliza de pesquisas, né? Então, de dados para nos orientar, para a gente, então, entender o caminho a ser tomado. Então, nos 3 primeiros anos de campanha, a gente utilizou da imagem do Guga Kirten, do atleta, que, né, por meio da visibilidade, da reputação, do carisma dele, a gente fez, então, durante 3 anos, uma campanha que trazia uma explicação, um entendimento mais amplo do que é o cooperativismo. A gente realizou algumas pesquisas, identificamos ali os acertos, os desafios e pontos de melhoria, e aí a gente veio então com uma campanha onde a gente trabalhou muito com essa questão da diversidade e riqueza do Brasil.
Então, por 2 anos, a gente trabalhou bem forte essa questão dos vários sotaques, dos vários ritmos, para mostrar exatamente que o cooperativismo é rico, é diverso e está presente em todo o Brasil. E aí a gente mudou um pouco a estratégia. E esse ano a gente mudou a estratégia novamente, trabalhando com essas celebridades e reforçando o lema, né? Então, esse ano a mudança de estratégia ela se deu muito também pela declaração da ONU. Uma vez que a ONU declarou o Ano Internacional e trouxe a mensagem de que as cooperativas constroem um mundo melhor, pautamos então toda a campanha de 2025 reforçando a mensagem da Glenda e trazendo celebridades que estavam ali, mostrando como as cooperativas estão ali construindo esse mundo melhor. E aí, já dando um spoilerzinho, a gente já tem preparado aí o que a gente vai trabalhar em 2026. E na Semana de Competitividade a gente trouxe, né, esse spoiler para os comunicadores que estavam aqui presentes conosco na Semana de Competitividade. E a intenção de trazer essa antecedência e esse spoiler para os comunicadores é para reforçar aquilo que eu falei aqui há pouco. Só com as cooperativas, todo mundo junto, que a gente consegue fazer com que as estratégias de divulgação do cooperativismo ganhem força e visibilidade. Então, por isso, a gente já antecipou, já fez essa apresentação do lema da campanha de 2026, para que as cooperativas já possam se planejar e participar conosco da campanha que está prevista para o próximo ano. E pensando num mundo melhor, né, daqui a pouco nós vamos ter a COP30 no Brasil. Um encontro assim, mundial para pensar sustentabilidade, meio ambiente, que são ideias que a gente também prega no cooperativismo. E a gente sabe que o Sistema ACB vai ter uma participação na COP30. Então eu queria saber, Samara, se você pode falar um pouquinho para a gente o que esperar do Sistema ACB na COP30. Podemos esperar uma ampla e importante participação. Assim como a gente fez um planejamento prévio e deu visibilidade para tudo que seria feito para o Ano Internacional das Cooperativas, o mesmo foi feito para a COP30. Então também temos um planejamento bem estruturado, que a gente divulgou ali bem no iniciozinho desse ano. Temos um site com o histórico da nossa participação nas últimas COP. O site é cop30.coop.br, para quem quiser saber tudo que está planejado e tudo que a gente tem feito dentro dessa temática da COP30. Temos diversas iniciativas de comunicação já previstas, então quem entrar lá no site vai ver um mapa de ações e vai conseguir identificar e ver no detalhe. Eu não vou conseguir passar por todas elas que estão mapeadas aqui nessa nossa conversa, mas o que eu posso adiantar é que dentro da campanha estruturada a campanha Somos COP 2025, a gente tem uma última fase da campanha que inicia em outubro e a gente vai dar ampla visibilidade para cases, histórias de cooperativas que estão completamente ali alinhadas à pauta do debate da COP30, né, que são as questões climáticas, além do que a gente vai trabalhar dentro do Somos COP com campanhas e divulgação desses cases. Temos também um trabalho institucional, né, da comunicação institucional, onde vamos dar visibilidade para tudo que o Sistema OCB está preparando para participação, seja na Blue Zone, seja com painéis de cooperativas que vamos levar para se apresentarem durante a COP30. Aí tem que ficar mesmo antenado nas nossas redes sociais para acompanhar toda a cobertura. E Samara, falando até na COP30, né, você estava essas últimas semanas foram bem corridas para você. Inclusive você participou recentemente de uma press trip, né, com jornalistas para conhecer cooperativas lá do Belém do Pará, da região norte. Até levou também para conhecer onde vai ser realizada a COP30. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Conto, sim. Essa press trip COP na COP30 fez parte dessa grande estratégia que a gente fez para o ano todo. A gente já tinha aqui o desejo de levar alguns jornalistas para conhecerem cooperativas em loco. E aí a gente escolheu então levá-los para o Pará, justamente porque a COP30 vai acontecer lá em Belém. Então, semana passada estávamos no estado do Pará
e levamos 15 jornalistas para conhecerem uma cooperativa de artesanato e turismo, que é a Turiarte. Levamos eles para conhecerem a Canta, que é uma cooperativa agro, fica em Tomé Açu. Eles conheceram, por meio de apresentações, 3 sistemas cooperativos de crédito. Então, eles conheceram o Cicobi Coesa, Sicredi Norte e Cressol Amazônia, que apresentaram ali os seus cases e números. E, por fim, conheceram também a Concaves, que é uma cooperativa de reciclagem e que vai ser uma das cooperativas que vai atuar prestando ali os serviços de coleta, gestão de resíduos e reciclagem dentro da COP30. Além dessas visitas nas cooperativas e esse conhecimento em loco, né, desses jornalistas, também fomos nas construções ali, nas instalações da COP30, para que os jornalistas acompanhassem de perto aí o avanço das obras e poderiam então checar com os próprios olhos como é que está o andamento de tudo que está sendo preparado lá em Belém do Pará. Foi muito rico, foi uma semana que a gente teve muitos feedbacks positivos dos jornalistas, alguns deles que já tinham inclusive mencionado, que já conheciam o cooperativismo, mas que quando eles vão em loco, conhecer essas cooperativas e essas práticas de perto, eles ampliaram, né, a forma de enxergar e de entender e de valorizar o trabalho que é feito pelas cooperativas. Então, o saldo aí dessa semana de viagem foi super positivo. Imagino, até porque a sociedade como um todo acaba conhecendo as cooperativas que são mais próximas de si, né? Não tem aquela questão de conhecer lá aquela cooperativa que está lá no fundão, lá no norte, lá no extremo norte. Então fica muito restrito o que é conhecido na capital e os jornalistas, obviamente. Júlia. Não, eu só queria pontuar, né, que quando a Samara fala que o sistema CB já está com as estratégias e organizado, eu queria falar para o público, é realmente muito organizado, gente. Vocês não têm ideia. Exatamente. A gente teve em fevereiro, né, uma capacitação lá em Brasília para os comunicadores das unidades estaduais. E lá em Brasília, em fevereiro, eles passaram pra gente todo o plano deles da COP30, que vai acontecer agora no final do ano, né? Então, assim, é algo que a gente deveria ser exemplo para todo mundo, né? Como eles são, né? As estratégias e a organização tão definida por meio de pesquisas, né? Samara, quando você falou das estratégias, né, e falou assim das campanhas institucionais, né, eu tenho um certo receio, pessoalmente, que achar que quando nós estamos fazendo essa comunicação, está vindo da instituição, né? E aí como a gente vai tornar isso como um movimento vivo mesmo, né? Participativo, transformador. A gente sabe que humanizar, né, é uma das estratégias, mas existem muitas outras estratégias. Você acha que tem algumas outras que você poderia compartilhar com a gente? Excelente, né? Humanizar e contar histórias são estratégias comprovadamente que trazem resultado positivo. Tem outra estratégia também que é muito, muito, muito eficaz em comunicação, mas também em vendas, enfim, que é trabalhar com dados. Então, a gente se utiliza muito aqui dos dados que temos, né, das cooperativas de todo o Brasil, para nosso trabalho de comunicação institucional. Então, o que as cooperativas colocam de dados no Solcop, ele gera o anuário, e o anuário é uma ferramenta para a comunicação institucional, ele é uma ferramenta de trabalho para a gerência de relações institucionais. Então, todo o nosso trabalho de representação e de comunicação, ele é muito fortalecido quando ele é pautado por dados, porque são esses dados que comprovam a relevância das cooperativas, o impacto que elas geram. Então, eu somaria aí a estratégia, né, de humanização, contar histórias, trabalhar com dados. Usar esses dados para conseguir contar história
e poder mostrar o impacto das cooperativas. Até um exemplo, até, Samara, se você puder explicar para a gente como é esse case, no final do ano passado, né, teve uma adesão muito grande à campanha pela questão lá da reforma tributária, da PEC, e que inicialmente as cooperativas sairiam muito perdendo, e o trabalho que começou pela comunicação e que foi difundido em todas as unidades estaduais e as cooperativas como um todo, foi um trabalho bastante tenso e intenso, que foi junto à comunicação, relações institucionais, mas que deu bastante fruto. Você pode contar para a gente, né, como é que foi todo esse processo, né, desse trabalho que foi bastante importante e com resultados efetivos para o cooperativismo brasileiro? Todo mundo sabe, mas para quem não sabe é sempre bom lembrar o que o sistema OCB faz é trabalhar para impulsionar, representar as cooperativas de todo o Brasil. E uma das atuações da OCB é principalmente essa representação junto aos 3 poderes. Então todo mundo acompanhou que ao longo do ano passado a gente teve aí a reforma tributária e realmente o primeiro texto que tinha saído antes da votação, ele era um texto que prejudicaria muitíssimo o modelo de negócio cooperativista. E aí existe uma atuação que ele é feito aqui da nossa gerência de relações institucionais, a gente tem a frente parlamentar do cooperativismo e todo esse trabalho ele é articulado e conversado. Mas assim como eu exemplifiquei aqui que o Somos Coop ele só ganha força quando a gente consegue o envolvimento de mais cooperativas e pessoas que acreditam no movimento Somos Coop, quando a gente precisa também influenciar de alguma forma positiva para que o modelo não acabe, a gente precisa realmente envolver as cooperativas e quem atua nesse setor para que a gente consiga mobilizar a opinião pública. Então, vejam, a gente tinha um cenário onde a reforma tributária, na forma como estava no texto, ela prejudicaria o modelo cooperativista e só a gente trabalhando aqui em Brasília, né, só a gerência aqui de relações institucionais, junto com a nossa assessoria jurídica, sozinhos trabalhando, seria muito complicado. O que a gente faz? A gente divulga, a gente dá visibilidade para esse risco, a gente convoca as cooperativas a estarem conosco para sensibilizar esses agentes públicos, para que a gente consiga mobilizar, consiga esses pequenos ajustes para que, quando a reforma então fosse promulgada, a gente conseguisse manter o modelo cooperativista sem ser prejudicado. Então é isso, é um trabalho coordenado, né, de quem faz aqui as relações governamentais, mas que precisa muito do apoio de ferramentas e canais de comunicação para que a gente consiga aí todo mundo trabalhando com o mesmo propósito, que é manter o cooperativismo aí forte. E esses dados, né, que a gente mencionou aqui do Solcop, mostrar os números, mostrar quantos cooperados, quantos empregos gerados, isso tudo contribui para os nossos argumentos, para a construção da narrativa. Então realmente um trabalho integrado e que esses dados aí eles são fundamentais para a gente conseguir realizar esse trabalho. Até complementando a você, eu sempre comento em conversas com cooperativas, ou até mesmo com colegas de trabalho, que a comunicação é uma peça que move toda a engrenagem chamada cooperativismo. Então, por isso que quando a gente participa praticamente de todas as ações, né, de divulgação do Solcop, do anuário, do Avaliar Coop, porque a gente entende dos cursos do Capacita Coop, que são mais de 200 cursos, né, que tem se desenvolvido tanto, que a gente tem que trabalhar no desenvolvimento de tudo. Então, em questão, por exemplo, do Solcop, é importante que as cooperativas entendam que inserir os dados, as informações do Solcop, né, complementando formando assim o anuário, isso é importante. Então não é só você colocar informação, mas você está ajudando o segmento a se fortalecer junto a possíveis adversidades que podem ocorrer. Então acho que isso é bastante importante e acho que é possível que as cooperativas precisam entender, né? Acho que estão entendendo sobre essa questão, né, Júlia? Sim, exatamente. E às vezes pode achar, eu sou uma cooperativa, se eu não colocar meus dados não vai ser tão impactante assim, mas a gente vê com exemplos concretos como esse, né, a importância de
agregar e somar aos números, né, do movimento, porque são com esses números que a gente consegue argumentar, né? E Samara, você explicou pra gente um pouquinho sobre o que é OCB, e a gente tem que lembrar que o sistema ele é feito de outras casas também, uma delas sendo o Sescop, que é o nosso serviço de aprendizagem. Eu queria que você falasse um pouco para as cooperativas, né, o que elas podem pedir do Sescop, né, o que elas podem usufruir desse serviço. Muito importante você ter citado, né, que o sistema OCB ele é ali formado por 3 casas. A gente tem o de representação, que é o OCB, temos também o sindical, que é a CNCOP, e o Sescop, que é realmente esse braço que olha ali para aprendizagem, impulsionar o negócio, fortalecer ali a cooperativa. E o que temos dentro do rol de ofertas ali que o sistema OCB via Sescop oferece, são várias soluções. Então temos o Avalia Cop, onde dentro do Avalia Cop a gente tem diversos diagnósticos para auxiliar nesse desenvolvimento das cooperativas. Esses diagnósticos eles ajudam, né, a mapear, entender quais são os gaps e as oportunidades de melhoria da cooperativa. Então ali a gente tem diagnóstico de governança, de gestão, de negócios, de inovação, ESG. Então realmente vários diagnósticos que vão ajudar. Ele é a porta de entrada. A primeira coisa que precisa ser feita é o diagnóstico, porque a partir do diagnóstico, o pessoal aqui dentro costuma falar, a área de desenvolvimento de cooperativas, que primeiro você faz o exame, depois você toma o remédio. Primeiro você precisa descobrir qual é a dor, qual é o problema que precisa ser trabalhado. E a partir de então, a gente tem vários remédios ou soluções. Temos então a Capacita Cop, que são as soluções de aprendizagem. Temos Cultura Cop, que é a solução voltada para fortalecer a cultura cooperativista. ESG Cop, que é a solução voltada para a pauta, né, ESG, né, o ambiental, o social e o governamental. O Inova Cop, que é voltado para as cooperativas que desejam inovar, transformar os seus processos, evoluir. Negócios Cop, onde a gente tem ali várias soluções voltadas para impulsionar e fortalecer o negócio da cooperativa. Temos também Representa Cop, que são as nossas ações voltadas para a representação. Essa última aqui é o que a gente tem ainda dentro da OCB. E por fim temos a solução Somos Cop, que é uma ferramenta de comunicação que as cooperativas também podem se utilizar para fortalecer, divulgar e falar de cooperativismo com os seus públicos internos e externos. Então, tudo isso está dentro da atuação do Sescop. Samara, a gente está faltando aí, como tu falou lá no início, né, a gente está na reta final, né, do Ano Internacional das Cooperativas. Tem alguma coisa, além dessa que você falou da questão após o mês de outubro, né, com a questão da COP30, essas questões de sustentabilidade, o que a sociedade como um todo e as cooperativas podem esperar do Ano Internacional, né, a partir daqui até o final do ano? Tem alguma coisa que você pode passar para a gente? Nossa, tem muita coisa ainda. Além de termos preparado, né, a campanha ao longo de todo o ano, tivemos uma solenidade aqui no Congresso no mês de julho. A celebração do Cops Day foi totalmente voltada para reforçar o tema do Ano Internacional também. Esse ano a gente ainda vai lançar um livro com fotografias de 60 cooperativas de todo o Brasil. Além desse livro, faremos uma exposição também comemorativa, que vai acontecer aqui no final desse ano, aqui em Brasília. Teremos também o lançamento de um documentário com 5 histórias de cooperativas de 5 regiões do país. Teremos também um lançamento de um mapa de locais históricos do cooperativismo. Também vai ser lançado esse ano. Tem uma pesquisa histórica para falar um pouco do cooperativismo no Brasil, o percurso, né, a trajetória do cooperativismo no Brasil. Então tem muita coisa ainda para acontecer até o final do ano.
E eu espero que todo mundo esteja acompanhando aí as nossas redes sociais para poder ficar por dentro de tudo que ainda vai acontecer até o finalzinho de 2025. Inclusive tem 2 cooperativas do Rio de Janeiro, né, que foram selecionadas, a Coagro e a SEC, né, que participaram do registro fotográficos, né, elas ficaram bastante felizes, né, com a visita de vocês. Júlia, o que você quer complementar? Não, eu tô assim, eu não sei porque eu ainda me surpreendo com tantas coisas que estão por vir sabendo da organização de vocês, né? Acho que eu já tenho que já entender, né? Que, olha, o sistema é assim, eles fazem muita coisa. Quando eu mandei essa pergunta, eu pensei, daí tem umas 2 ações aí que vão ser realizadas, mas não são 2, não, são várias, então nem dá tempo, né? A gente se vira nos 30. É muita coisa. E assim, já encaminhando para o nosso encerramento, Samara, eu queria saber, sabendo da organização de vocês e do planejamento a longo prazo, o que esperar da comunicação e do cooperativismo nos próximos anos? Eu sei que vocês já têm alguma coisa em mente. Ela já soltou uns spoilers. Olha, o que a gente espera aí para os próximos anos é de verdade, primeiro, fortalecer o movimento como um todo. E eu acredito que quando a gente fortalece o negócio das cooperativas e fortalece a comunicação das cooperativas, a gente consegue garantir aí uma prosperidade para os próximos anos. E aí é claro que eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, porque afinal a gente já trabalha aqui com a área de comunicação e marketing. Então o que eu espero é que realmente as cooperativas elas participem e vejam cada vez mais valor no movimento Somos Coop, para que a gente consiga levar para a sociedade como um todo esse conhecimento desse movimento maravilhoso que é o cooperativismo. Então eu espero realmente mais engajamento das cooperativas, dos cooperados, dos colaboradores das cooperativas no movimento Somos Coop, porque eu acredito mesmo nessa estratégia, porque quanto mais gente conhecer e tiver nesse reconhecimento do que são as cooperativas, a gente só tem a ganhar. Então é isso que eu espero. E claro, o que está planejado para o ano que vem é exatamente a gente conseguir fortalecer o movimento Somos Coop para que outras pessoas possam escolher o cooperativismo na hora de uma escolha de consumo, de uma escolha de onde trabalhar, uma escolha de onde fazer parte. Então, que as cooperativas elas estejam na mente das pessoas. É isso que eu espero. Ou seja, temos muito trabalho em 2025 temos, e muito trabalho em 2026. Temos sim. Samara, a gente com essa última pergunta, a gente gostaria muito de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade. A gente já estava conversando há bastante tempo, mas a sua agenda é bastante corrida, ainda tinha essa questão da Press Trip, a gente agradece muito. Eu queria que você deixasse para a gente, né, para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente, uma mensagem. Você pode passar para a gente? Claro. Primeiro, agradecer a vocês pelo convite, foi muito gostosa aqui a conversa com vocês dois. Muito rica, assim, perguntas ótimas e relevantes para nossa atuação. E uma mensagem final, eu vou deixar a mensagem final escolha o COP. Pode ser? Perfeito. Perfeito. Objetivo. Maravilha. Então é isso. Escolha o COP, é a minha mensagem final. Tá bom? Perfeito. Obrigada, Samara. Obrigada a você que está nos assistindo. Espero que você tenha gostado demais dessa edição do Resenha Coop e continue nos acompanhando para os próximos episódios. E não esqueça, siga a gente nos nossos canais nas redes sociais, @SistemaOCBRJ, se inscreva no canal do YouTube, nos siga no Spotify, porque tanto no YouTube quanto no Spotify, assim que um novo episódio é colocado, automaticamente chega uma mensagem para você e você tem à disposição todo o episódio, né, na hora. Exatamente. E comente também, né? É importante a gente saber o que você achou dessa conversa. É isso, galera. Muito obrigada pela participação, Richard, Samara, e obrigada pela visualização de vocês. Até a próxima. Tchau.